alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciência. No início, eu já quero falar para vocês se vocês prepararam aquele material que eu pedi no último encontro, né? O que é que eu estava pedindo? Então, eu estava pedindo canudos, bola de sopro, uma garrafinha, né? E para a gente poder fazer. Se por acaso você não tiver aí, não juntou, não deu tempo, né? Ou esqueceu, não tem problema. Preste atenção e tenta fazer depois. No decorrer da aula, nós vamos fazer, tá certo? Mas se você juntou, corre aí, vai rapidinho pegar e deixa bem pertinho, né? É importante estar também com uma tesoura, porque se precisar de cortar mais alguma coisa, vocês irão cortar, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, estamos na aula de ciência, né? Esse é o nosso momento ao vivo, onde é muito importante vocês interagirem conosco, pessoal. A partir dos QR Codes que nós vamos colocar aí, vocês vão poder apontar o celular de vocês e rapidinho baixar o aplicativo. É a partir desse aplicativo que a gente vai poder conversar nesse momento ao vivo. Responder os questionamentos que eu vou fazer durante a aula, né? Colocar perguntas, colocar suas dúvidas, dizer o nome da sua escola. Também vamos ver os nomes de vocês e poder falar aqui, né? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela falar um pouquinho a respeito do aplicativo e dizer se já tem alunos aí conosco, Cláudia. Bem, professora, tudo bem? Já temos alunos aqui, temos uma participação boa já. A Maria já está dando bom dia, David. Então, eles já estão bem empolgados, professora, para participar da nossa aula e dizer a vocês que é muito importante essa participação, que através de vocês nós trabalhamos melhor a nossa aula, vocês interagindo conosco, chegamos mais perto de vocês. Então, prestem bastante atenção, vai ser bem legal a nossa aula. Ok, professora Cláudia, que bom que já tem alguém aí, né, que acordou aí pronto para essa nossa primeira aula. Então, o que eu vou dar agora é um recadinho a respeito do Novembro Azul, pessoal. Então, contamos com vocês para divulgar esse Novembro Azul. Dizer que acomodou, né, a questão aí do mês também, mas a luta contra o câncer continua. E agora é o câncer de próstata. Avisa aí aos familiares, né? Fala aí para o tio, para o avô, para o pai, até mesmo para os vizinhos. E dizer para eles, vocês sabiam que nós estamos no Novembro Azul? É o novembro de procurar, não é? Os médicos, procurar o posto de saúde e tentar fazer os exames necessários. A mais importante, gente, é a prevenção. E a prevenção vai no início aí de um diagnóstico, né? Vamos lá fazer esse teste, vamos lá procurar, né, essas informações para poder se cuidar e ter aí uma vida saudável. Mas hoje nós vamos conversar ainda sobre o sistema respiratório. Então, algumas coisas nós vamos rever, né? E outras serão novas. Nós hoje vamos estudar um por um dos componentes aí das vias aéreas e também entender mais a respeito dos pulmões. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é um questionamento. Qual a função do sistema respiratório? E aí, pessoal, diante do que vocês já estudaram, diante do que vocês já sabem, qual é a função do sistema respiratório? Será que vocês têm condições de colocar aí rapidinho no chat qual é essa função? Escreve aí qual é a função que você acha que é responsabilidade do sistema respiratório. E aí, olha, a professora Cláudia vai dizer para a gente como é que vocês vão colocar, como no decorrer da aula nós vamos apresentar aqui para vocês o que vocês colocaram. Então, é muito importante essa participação. E aí, professora Cláudia, como é que eles vão colocar aí? Passa para a gente. Eles aí vão colocar, escrevendo aí o que eles acham, qual é a função do sistema respiratório. Vocês pensem direitinho, pelas aulas que nós já tivemos, escrevem aí no chat que eu vou dizer a professora Isabel Borges. E aqui, professora, nós já estamos aqui com Gabriel Vieira, da Escola Divino Espírito Santo, do 6º ano A. Nós estamos com Caio e Luísa, chegando também da Escola Dom Bosco, Paulo, da Escola Maria Sampaio Lucena, Escola Municipal. Então, já estamos com a clientela chegando aqui muito atenta à nossa aula. Então, vão colocando aí qual a função do sistema respiratório. Coloquem aí que a gente vai dizendo à medida que a aula vai sendo conduzida, tá certo, pessoal? Pois é, professora Cláudia, vamos dar as boas-vindas a todos, né? Principalmente aí, né, da Escola de Paulo, né, que é uma escola que está aparecendo aqui, eu acho que é a primeira vez, né?
a escola Municipal. A escola municipal Maria Sampaio, né? Eu nem acho que é no R5, alguma coisa assim. Eu acho que eu já trabalhei pertinho dessa escola. Fica no alto, né, gente? Uma vista linda de Recife. Quando dá uma olhadinha aí da escola de vocês. Então, sejam bem-vindos e agradeçam aí, em nosso nome, aos professores, aos coordenadores e os gestores que estão incentivando vocês a estarem aqui conosco, né, nas nossas aulas, aqui, nesse momento ao vivo. Mas sabendo que vocês vão poder também ver essas aulas depois pelo YouTube. Mas vamos continuar e vocês podem ir respondendo, né? Aqui eu estou trazendo para vocês um conceito, mas a resposta de vocês pode ser bem mais simples, como vocês entenderam. Aqui eu vou apresentar a vocês, mais uma vez, a questão do que é o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é o sistema do corpo responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso organismo. Então, é muito interessante a gente parar um pouquinho para lembrar, né? No ar, nós vamos encontrar vários gases. Esperamos que esteja em maior proporção o gás oxigênio. Nós inspiramos, né, essa questão aí desse ar. E o nosso organismo se encarrega de captar, de selecionar apenas o oxigênio. E no nosso corpo acontece uma infinidade de ações. E essas ações, juntamente com a queima do gás oxigênio e dos nutrientes, nós vamos ter aí o resíduo, que seria o gás carbônico, e a gente vai aí eliminar. Então, é muito importante que vocês coloquem a forma que vocês entenderam do que é sistema respiratório. Na continuação, na aula passada, eu chamei bastante atenção à questão da respiração pelo nariz. Por que é importante respirar pelo nariz? E aí, vamos ver. Eu hoje estou fazendo bastante perguntas aí para vocês. E está dizendo aí, olha, que pelo ar, respirando pelo nariz, o ar será filtrado, aquecido e umedecido. Aí eu gostaria que vocês dissessem assim, para mim. Escreve aí no chat, filtrado. Quem é que está fazendo? Quem é que tem essa função? Aquecido. Quem tem essa função? Que está presente no nariz. Umedecido. Quem é também que tem essa função de umedecer? Então, o nosso nariz, as fossas nasais, tem esse poder, né, de filtrar, de aquecer e de umedecer. E aí, será que vocês são capazes de colocar quem é responsável por filtrar o ar aí nas nossas fossas nasais, nas nossas narinas? Que é o que nós vamos conversar aqui, né? E também apresentei para vocês que as pessoas que não respiram pelo nariz vão apresentar alguns desses problemas. São muitos, né? Eu selecionei, vamos dizer assim, os mais comuns, que seria a infecção das vias aéreas, né? Então, está mais propício à questão de infecção, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, todo a respeito de doenças respiratórias. Aí a questão do ronco, né? Então, será que eu estou roncando por esse motivo, porque eu respiro pela boca? É bom investigar. O inchaço abdominal, a apneia do sono, as dores nas costas. Por quê? Porque na hora da respiração pelo nariz, você está trabalhando mais todos os órgãos responsáveis pelo momento de inspiração e de expiração. A entrada e a saída de ar dos pulmões. Então, é muito importante perceber, né, que não é só porque é a via principal, é porque se não respirarmos por ele, vamos ter algumas complicações. Outra coisa, diminuição do olfato e paladar. Então, nós já vimos que o palato, que é o céu da boca, também vai ajudar aí, tanto no olfato como no paladar, mas as narinas são muito responsáveis por essa questão do olfato e vai aguçar a questão do paladar. A halitose, né, que é o mau hálito, também está aí como um indicador de quem respira pela boca. Dificuldade de realizar atividade física, cansa rápido. Sabe por quê, pessoal? Porque não passou por esse aquecimento, né? Não passou pela essa filtração, não foi umedecido. E aí vão trazer algumas complicações nas vias aéreas. E, por fim, para quem tem bronquite, pode acontecer aí, né, a piora da bronquite. Então, algumas doenças das vias respiratórias, então pode se agravar por conta desse hábito, que a gente vai dizer aqui que é um mau hábito. Agora,
Se nesse momento, né, você está com o nariz obstruído, então não tem outro caso, mas isso aí é um caso, uma exceção, é um caso especial diante de uma enfermidade, diante de um problema aí das fossas nasais estarem obstruídas. E aí a gente vai começar a ver agora que cada um dessas estruturas, elas são importantes e realizam uma função específica. Hoje, a nossa aula é a questão da anatomia, né? A gente vai trabalhar a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório. O que é isso? A gente vai conhecer a estrutura e vamos rever também a questão das funções, cada uma dessas. E o nosso sistema respiratório está dividido aí em 2 grandes grupos. As vias aéreas, né? E a questão aí dos pulmões. Também vocês vão encontrar em alguns livros uma outra subdivisão, que é o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Então vamos lá, vamos caminhar agora em cada um deles. E acredito que esse primeiro vai ajudar naquela resposta. A pergunta que eu fiz a vocês, né? Quem é responsável em aquecer, quem é responsável em filtrar e quem é responsável em umedecer. Será que aqui, né, vocês vão encontrar facilmente as respostas? Quem aquece, né, quem vai umedecer e também quem vai filtrar? Porque aqui eu coloquei, ó, cavidade nasal, o nosso nariz. Então, lá nós vamos encontrar pelos, vasos sanguíneos e muco nasal. Então, esses pelos, eles são muito importantes, porque eles vão ajudar a reter, né, as partículas de poeira e outras, vamos dizer assim, outras pequenas partículas que estão suspensas no ar. Então, os pelos são verdadeiros filtros, são filtradores aí em relação aos nossos narizes. Os vasos sanguíneos. Como nós já estudamos em tecido cartilaginoso, o tecido ele é pouco vascularizado, ou seja, dentro do tecido cartilaginoso não tem aí essa questão dos vasos sanguíneos. Então, por esse motivo também, nessa estrutura que recobre toda a parte interna do nosso nariz, é rico em vasos. Por quê? Mesmo não tendo vasos, esse tecido cartilaginoso precisa de nutrientes e precisa também de eliminar. Então, aí vai chegar por um outro processo que nós vamos também estudar. Como é que eles vão receber nutrientes? Como é que eles vão poder se desenvolver se eles não têm vaso sanguíneo direto? Então, a gente vai ver aí que é um processo também desses vasos sanguíneos que vão liberar tanto os nutrientes como vão capturar as substâncias indesejadas ou aquelas que estão em maior proporção para que esse tecido possa se desenvolver bem. O muco nasal, então, também é uma estrutura de proteção. É através desse muco nasal que aí, olha, vai ajudar, né, a questão aí de umedecer, né, esse ar que está entrando e muitas vezes entrando frio, para melhor aí ocorrer a respiração. Então, eu acredito que eu dei a resposta aqui daquele questionamento. Mas quem quiser para dizer assim, puxa vida, professora, eu ia responder, eu estava sabendo, eu vou colocar. Pode colocar aí no chat. E quem não estava sabendo e que agora aprendeu, a resposta ainda é válida, gente. É também uma maneira de vocês colocarem para a gente que compreenderam, que entenderam aí essa primeira etapa aí com a cavidade nasal e suas estruturas e funções. Ok? Então, agora nós vamos para a faringe. A faringe seria uma estrutura bem curiosa. Veja o que eu coloquei. É um canal comum aos sistemas respiratórios, ao sistema respiratório e digestório, auxiliado pela epiglote. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito aí dessa estrutura. Então, a faringe ela tem função dupla. Ora passa alimento, ora passa o ar, né? Então, tudo isso aí vai ser, vamos dizer assim, monitorado, né, auxiliado pela epiglote, que seria aquela tampinha onde a gente vai colocar né, a gente vai ter essa estrutura que vai abrir e fechar na hora que o alimento passa e na hora que o ar passa. Por quê? O ar vai ter um outro caminho, né? O ar vai caminhar de uma forma e a questão do alimento vai para um outro tubo, aí na questão do sistema digestório. Então, é muito importante que vocês percebam aí que a faringe tem essa função dupla.
É bem interessante a estrutura aí da faringe. O que é que nós temos mais? Nós vamos caminhar. Agora nós vamos para a laringe. E na laringe eu trouxe também uma curiosidade. Veja, formado por tecido cartilaginoso. Fecha a traqueia durante a deglutição. Mas algo mais importante eu coloquei como observação. Responsável pela voz. Né? As cordas vocais vibram quando o ar é expelido. Veja que interessante aí na laringe. Agora, eu estou diante de uma estrutura exclusivamente respiratória. Só do sistema respiratório. Mas é nessa estrutura que, além de passar o ar, vai também ajudar na questão da fonação da nossa voz. E quem quiser testar isso, vai colocar assim a mão na frente da boca quando estiver falando, né? No caso aí sem máscara, e você vai ver que cada vez que pronunciamos uma palavra, né, uma sílaba, nós estamos aí eliminando o ar. E esse ar vai numa velocidade e sai numa intensidade de acordo aí também com as palavras, com as sílabas. Então, é muito importante a questão aí da laringe ter, né, as cordas vocais. E essas cordas vocais, elas têm que ser bem cuidadas, gente. Então, evitar gritos, né? Eu percebo que tem alunos que gostam de gritar muito. Então, isso aí não é bem indicado, né? A gente não está ajudando aí as nossas cordas vocais. A questão também, né, de estar sempre atento a também ouvir, porque aí nós já trabalhamos em outros encontros a questão aí da audição, né? Esses gritos também não é legal para quem escuta, ok? Então, o que é que nós temos mais? Nós vamos agora à questão da traqueia. Né? A traqueia, ela apresenta aí uma estrutura, né? Suas paredes são reforçadas por anéis de cartilagem, apresentam cílios que se movimentam, ajudando a expelir impurezas. Veja que interessante, pessoal. É um tecido rígido, é um tecido, né, cartilaginoso rígido, ele não vai fechar. Mas dentro desse tecido tem pequenos filamentozinhos, chamados aí de cílios, que se por acaso entrou alguma impureza, ele vai perceber, vai vibrar e vai ajudar a expelir. Isso, claro, com velocidade. Então, vejam aí a importância, né, da nossa traqueia. Também aí o nosso organismo aí cuidando, se por acaso acontecer um imprevisto de ainda entrar impureza, a traqueia vai ter ainda uma função importante. Então, formado por tecido cartilaginoso. Não vai fechar, não vai grudar. A gente vai ver que é bem diferente de um outro tubo, que é a questão lá no sistema digestório. Então, porque também tem funções diferentes. Vejam que as estruturas do nosso corpo estão bem ligadas, né, com as funções. Então, de que eles são compostos, quais são as estruturas, a localização, tudo muito, o cuidado maior está sendo aí em relação à função. O que é que nós temos mais? Vamos falar agora dos brônquios. Os brônquios são ramificações, né? São duas ramificações formadas por anéis também de cartilagem, semelhante aos da traqueia. Então, aí a gente está vendo que os brônquios, o que acontece aí com ele, é que eles são mais finos e aí ocorreu uma ramificação. Por quê? Porque vão ter que chegar a 2 pulmões. Por isso aí a ramificação. O que é que nós temos ainda? A questão aí dos bronquíolos. E nos bronquíolos eu trouxe para vocês aí uma apresentação curiosa, né? São ramificações que formam a árvore brônquica, a árvore pulmonar. E aí eu quero perguntar aqui a vocês. Gente, vocês acham que essa estrutura que está sendo apresentada parece uma árvore? Vamos ver se vocês conseguem colocar. Vamos colocar aí sim ou não. Sim ou não, pessoal? Essa estrutura que eu estou mostrando aí, né? Estou falando dos brônquios, que parece, né? Ela é chamada também de árvore brônquica. Será que parece mesmo, pessoal? Vamos botar sim ou não. Quem quiser justificar, justifica. Porque na próxima tela eu tenho aí uma curiosidade para falar a respeito dessa árvore. E aí, professora Cláudia,
Será que temos alguém aí respondendo? Ah, já tem aqui gente respondendo, viu? Luísa disse que sim, Evelyn disse que sim, que acha que parece uma árvore também. Estamos aqui com a presença também de Thales, da Escola Luiz Vaz de Camões, Gustavo, arquiteto Alexandre Muniz. Nós temos também a presença de João, também disse que sim, Paulo. David disse que sim e não. Então, aí estamos recebendo, né? Maria, da Escola Fundação. Então, uma Thales dizendo que sim. Então, a participação deles está muito boa. Então, cada um com suas ideias, com suas hipóteses, estão adorando essa aula, professora, estão bem atentos a essa aula de hoje. Que legal, professora Cláudia. E aí, para quem colocou mais ou menos, né? Colocou sim, não, eu vou levar como mais ou menos. Aí veja a tela que eu estou trazendo agora para vocês. Para representar, né, essa questão da árvore brônquica, eu inverti, eu coloquei aí de cabeça para baixo, para vocês perceberem aí isso levando em conta a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, porque são nos bronquíolos que recebe esse nome aí, né, de árvore brônquica. É uma curiosidade em relação ao nosso corpo, né? Vocês podem até pegar os amigos aí dizendo, sabia que no nosso corpo tem uma árvore, né? Vejam aí se essa brincadeira vale lá na turma de vocês, de quem não assistiu essa aula ainda. Vamos lá. Agora nós vamos falar dos alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos pulmonares, é nesse local, gente, que ocorre a hematose, a troca gasosa propriamente dita. São pequenos sacos formados por uma parede fina, envolvidos por uma série de vasos sanguíneos, onde ocorrem as trocas gasosas. Vejam aí a curiosidade em relação à quantidade. Os pulmões possuem cerca de 300 milhões de alvéolos. Então, vejam algumas características dos alvéolos pulmonares. Primeira característica, né, que essa camada é bem fina, formada por uma parede bem fina. Claro, porque aí vai ter que acontecer a troca gasosa, que está chegando o ar por um tubo, e esse aí, né, que seria aí a questão dos bronquíolos, e são nesses alvéolos que vão acontecer as trocas gasosas. E essas trocas gasosas são chamadas de hematose. Veja que a hematose é uma curiosidade, gente. É muito importante a gente parar para aprender também toda essa nomenclatura na área de ciência, porque aí quando você começa a ler, começa a ver, começa alguém falar e você já diz, eu sei o que é, né? Não só para uma questão de a resolução de um exercício, mas também para as nossas conversas, e até mesmo quando a gente está assistindo um filme, né? Está vendo alguma coisa, uma reportagem, um documentário, você lá na sua casa vai ser capaz de explicar para todos que estão ouvindo, né? É muito importante. Então, aí, nós estamos, nessa parte dos alvéolos, chegamos aí a encerrar as vias aéreas. Agora, vamos direto agora para os pulmões. Vamos ver o que é que tem de curiosidade sobre os pulmões. Então, no caso dos pulmões, né, são dois órgãos esponjosos, né, bem macios, envolvidos por dupla membrana serosa, chamada pleura, e estão localizados na caixa torácica. O pulmão direito é dividido em 3 lobos e o esquerdo em 2. O coração está localizado neste lado do corpo. Então, essa parte aí, eu já conversei bem rapidinho com vocês. E agora a gente vai parar um pouquinho para a gente ver. Através dessa estrutura que eu estou colocando, vocês têm condições de ver a questão dessa divisão desses lobos. Então, um não é menor que o outro por um acaso. A questão aí é para alojar, é para acomodar a questão aí do coração. Então, é aí que o coração vai estar alojado. Então, esse espaço foi garantido para ele, né? Então, a gente diz, porque um é maior que o outro. Não, essa questão é só para acomodar mais um órgão. Como eu coloquei para vocês desde o início dessa aula, né, que o nosso corpo, então, ele é muito bem estruturado e cada parte do corpo e cada estrutura tem a ver com uma função e tem também a questão aí de um sistema estar interligado ao outro. Quando formos estudar o sistema circulatório, vocês vão ver por que ele está tão pertinho aí dos pulmões. Quem está curioso já pode adiantar aí como uma pesquisa. Então, outra coisa em relação, apareceu uma palavra nova, pleura, né? Então, uma membrana, então é formado aí, por uma membrana serosa. Essa pleura, ela vai ser muito importante no momento da inspiração e da expiração. Essa pleura que vai também ajudar
juntamente com os músculos intercostais, com as costelas, que tem aí essa junção de cartilagem, ajudando em todo o processo aí de inflar esses pulmões, juntamente também com uma grande participação do diafragma. E para o diafragma, eu trouxe aqui uma curiosidade, né? Quero saber aqui, quem já teve soluço? Quem já viu alguém com soluço? Vamos ver aí o sim ou não, para ver se isso aparece rapidinho aí no chat de vocês. Vamos ver se cada um escreve, né? Se já teve soluço, se já viu alguém com soluço. Como é que poderia caracterizar aí para a gente o soluço? E aí, para representar o soluço, eu trago aí um recém-nascido, que a gente está acostumado a ver mais, né, pessoal? E aí, o que está acontecendo com ele? Então, eu trouxe para vocês que o soluço é causado por espasmos, ou seja, contrações involuntárias do diafragma. Então, essa questão aí do soluço é vamos dizer assim, é uma disfunção do diafragma. Então, ele tem um ritmo e ele aí perdeu esse ritmo. Ele está fora do ritmo. E aí, a gente vai começar a ter aqueles movimentos desagradáveis, né? E que são involuntários. Nós já estudamos esse termo. São aqueles que a gente não consegue, né, controlar. E aí, professora Cláudia, tem alguém respondendo? Já estão respondendo aqui, professora. João disse que sim, que já viu. Paulo disse que já teve e já viu pessoas também com soluço. Lembrando aqui que nós estamos com o David, da Escola Alexandre Muniz de Oliveira, com a professora Sandra, de Ciências, já agradecendo a professora Sandra toda essa participação conosco, toda essa interação. Ficamos felizes. E Evelyn também, da Luiz Vaz de Camões também. Tchau, tchau, pessoal. Já estou me despedindo. Obrigada pela participação de vocês. Legal, professora Cláudia. Eu fico feliz quando os alunos colocam aí o nome dos professores aí da sua escola. É muito importante para a gente também, nós falarmos, até no nosso encontro com professores, dizer, olha, professora Sandra, seus alunos estão sempre citando a senhora nas nossas aulas. Chegou agora, gente, rapidinho, na hora da mão na massa, na hora da cultura maker, né? Então, eu vou colocar para vocês o que é que nós vamos fazer. Então, o canudo para vocês prenderem a bolinha e que vocês poderão usar o durex, né? Vocês poderão usar a fita durex para prender, né, a bolinha no canudo, para a bolinha não sair. Então, aqui eu já coloquei uma para ganhar tempo, né? E aí, eu vou mostrar a vocês a questão. Usei a massa de modelar aqui, ó, porque eu fiz um buraquinho muito grande para colocar os dois canudos e estava escapando o ar. E aí a questão de vocês né, essa bolinha rosa, eu cortei, né, e coloquei aqui na parte de baixo, retirei, olha. E vocês podem pedir ajuda de um adulto para retirar. E na medida que o diafragma vai sendo puxado para baixo, então o que a gente consegue ver? As bolinhas que representam o pulmão enchendo, e quando a gente empurra para cima, elas começam a esvaziar. Então, vocês poderão fazer uma representação como essa, né? Tentar ver aqui, que eu acho que melhorou. Ó, estão vendo o movimento? Então, o ar que está entrando nos pulmões, que são as nossas bolinhas aqui, está vindo diretamente desse espaço, da nossa sala, sendo sugado por esses dois canudinhos. Então, fico muito feliz de vocês depois me dizerem que vão fazer, né, esse trabalhinho aí e levar para a escola. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Esperamos vocês na próxima aula.